Oramos, irmãos. Senhor, meu Deus e Pai, nesta tarde toda abençoada, meu Deus querido, em que sentimos a Tua presença, ó Deus, nós Te apresentamos agora neste momento a vida da Tua serva, Pai, que entregará a Tua mensagem nesta tarde, ó Deus. Continue conosco, meu Deus querido, usando ela, Senhor, como até agora tem usado, ó Deus. Meu Pai eterno, agora usa com graça, poder e autoridade a Tua serva, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Convido, aproveitando que a igreja está em pé, para abrir a sua Bíblia no livro de 2 Reis, no capítulo 4, a palavra que Deus tem colocado em meu coração. Ontem, o irmão Joabe me pediu, nós sabemos que muitas vezes nós precisamos de tempo para estudar a palavra de Deus, para meditar. Mas aí quando ele me ligou, eu digo, tá, irmão, eu vou. Em nome de Jesus eu vou. E aquilo que Deus colocar no meu coração, eu vou trazer para a igreja do Senhor. E Deus falou muito comigo através dessa palavra de 2 Reis, no capítulo 4, no versículo do 1 ao 7. Se você tem Bíblia, pode nos acompanhar com a leitura. Em nome de Jesus, e aquilo que Deus colocou no meu coração, eu vou passar para a igreja, tudo que Deus colocou em mim, e aquilo que eu não puder transmitir, o Espírito Santo de Deus com certeza vai concluir a revelação em ti. Amém, queridos? Nos diz assim a palavra de Deus, o tema, o texto em cima diz assim: Eliseu aumenta o azeite da viúva. E diz a palavra do Senhor assim: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes o que teu servo temia ao Senhor. E veio o credor levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai e pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram todos os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Podeis assentar, queridos, em nome de Jesus. Uma passagem bem conhecida da igreja, dos leitores da palavra, mas a palavra de Deus, ela se renova todos os dias, cada vez que ela é pregada, para cada pregador, às vezes Deus revela de forma diferente aquilo que Ele quer falar com a sua igreja. Nós sabemos que Eliseu, quando ele foi chamado por Deus, ele estava fazendo um trabalho, irmãos, que não tinha nada a ver com a obra do Senhor. Ele estava na 12ª junta de boi, arando a terra, quando ele foi chamado pelo Senhor para ser profeta, para servir ao Senhor. Quando Elias vai falar com ele, então, para ungir ele como profeta, porque naquela época o profeta que estava exercendo, ele passava a capa por sobre o seu sucessor. E naquele momento, então, Elias chega onde Eliseu estava trabalhando, e ele passa a sua capa por cima de Eliseu. E Eliseu, naquele mesmo momento, ele entendeu, queridos, o chamado do Senhor. Ele entendeu que Deus estava chamando ele para uma grande missão, para falar aquilo que Deus ordenara a ele a falar com o povo, aleluia, profetizar, ensinar, ganhar almas para o reino do Senhor. E ali nós vemos que naquele mesmo momento, ele não seguiu trabalhando, ele já pegou aquelas coisas que estavam nos bois ali, que para lavrar a terra, aquelas madeiras, tudo que estavam nas juntas,
a de madeira, ele já pegou e já queimou aquelas madeiras, já carneou aqueles boi, já matou, né, já ofereceu um sacrifício ao Senhor, e dali em diante ele já começou a seguir Elias. Aonde Elias ia, ali estava Eliseu seguindo ao profeta do Senhor. E tanto que ele observava tudo que Elias fazia, né? A travessia do Rio Jordão, quando Elias foi atravessar o Jordão, que lançou sua capa sobre as águas, e o Rio Jordão se abriu, e eles passaram para outro lado, e Elias via que ele seguia, não largava nunca, né, de seguir Eliseu, de seguir a Elias. Então ele fala para Eliseu: o que queres que eu te faça? O que tu queres do Senhor? E ele disse: eu quero uma porção dobrada do Espírito que está em ti. Olha o que ele pediu, ele não sabia da responsabilidade que estava vindo sobre ele, né? Ele não sabia das lutas que ele ia ter que enfrentar, o tanto que ele teria que orar, o tanto que ele teria que buscar para fazer a obra do Senhor. Mas ele disse: eu quero uma porção dobrada do que está sobre ti. Elias era um profeta abençoadíssimo, muito devoto do Senhor, muito obediente ao Senhor, e tudo que Elias dizia acontecia, porque ele tinha uma comunhão tão grande com Deus, que tudo que ele orava, que ele profetizava, parece que Deus olhava do céu, e o meu servo falou, eu vou assinar embaixo e vai acontecer. E acontecia exatamente como Elias predizia. Todas aquelas, né, profecias aconteciam verdadeiramente. Então ele viu, Elias disse para ele: então, se tu me veres, né, sumir de perto de ti, será feito para ti. E ele não largou do pé de Elias, seguiu ali cegando Elias. Quando ele viu, né, Elias foi levado ao céu no redemoinho, aleluia. Mas ele deixou cair a capa da unção, a capa da graça, a capa do poder, já chegou ali, ó, naquele chão onde estava Eliseu, e ele foi, pegou aquela capa e disse: agora, como é que eu vou fazer para voltar, para atravessar o Rio Jordão de novo? Ele queria o dobro do Espírito que estava em Elias, mas ele nem tinha aquela experiência nele propriamente. Elias tinha experiência, mas ele não tinha ainda, aleluia. Mas nos diz a palavra de Deus que ele fez da mesma forma como o profeta Elias fez, ele fez também. Ele lançou a sua capa e o Jordão se abriu e ele passou. Ali começou a ser um instrumento poderoso nas mãos de Deus. A Bíblia nos relata vários milagres através da vida de Eliseu, como esse, que é a palavra que Deus colocou no meu coração nesta tarde, que é esse da mulher viúva. Aleluia. O servo dela, o esposo dela era servo do Senhor, era temente ao Senhor, e ele, quando morreu, lhe deixou uma dívida para ela. Talvez ela nem soubesse. Quando chegou os credores na porta dela: vou levar teus filhos, não tem como me pagar essa dívida, eu vou levar teus 2 filhos como escravo. E naquela época a lei apoiava, a lei dizia que eles podiam, quando um ficava devendo e morria, né, então a mulher, se teria filhos, aqueles filhos teriam que trabalhar para os patrão, né, para pagar para os credores. Eu não sei se era agiota naquela época que tinha. Hoje eu estava analisando essa palavra, estudando e analisando. Será que naquela época já existia, né, agiotas? Porque esse homem, ele devia, porque ele pegou dinheiro emprestado de alguém, mas ele não pegou para usar em benefício próprio, aleluia. A Bíblia nos relata em 1 Reis 18 também, que ele pegou esse dinheiro emprestado, queridos irmãos, para sustentar 100 profetas, para livrar de Acabe e de Jezabel, que queriam matar todos os profetas. Então Obadias era o esposo desta mulher. Então ele pegou esse dinheiro emprestado, ele pegou esses 100 profetas, escondeu nas covas de 50 em 50, e diz que ele sustentou esses homens até acalmar toda aquela perseguição que estava sobre os profetas, que eles queriam destruir todos os profetas de Deus, aleluia. Então esse homem, ele estava comprometido. Muitas pessoas, até escutei pregação de pessoas falando, né, mal deste Obadias, porque não sabiam como que esse homem morre e deixa essa dívida para a esposa.
né? E não sabem se ele gastou para si mesmo ou comprou alguma coisa e não pagou. Não foi isso, queridos. Ele pegou esse dinheiro emprestado para sustentar os profetas de Deus. Aleluia. Ele foi um instrumento naquela época ali para guardar, para esconder os profetas, para não serem mortos pela Jezabel, né? Que ela queria matar todos os profetas de Deus. Então ele fez isso, ele ficou em dívida, mas ele salvou 100 profetas, aleluia. Esta palavra que Eliseu aumenta aqui o azeite da viúva, né? Ela quer dizer que Deus pode mudar qualquer situação na nossa vida, queridos irmãos, queridas irmãs que estão aqui nesta tarde. Por mais difícil que seja a sua situação, por mais difícil que seja o seu problema, para nós é impossível muitas vezes de realizar, mas para Deus não existe situação que Ele não possa mudar, escrever uma nova história, aleluia, para dar vitória para um servo, para uma serva do Senhor. Os milagres de Eliseu, registrados no capítulo 4, ele apresenta verdades espirituais surpreendentes para nós. A narrativa dessa viúva, né, e de seus filhos, revela que Deus cuida dos seus servos fiéis. Deus jamais desampara um servo fiel. Ele cuida dos seus servos, aleluia. Quando estão em uma necessidade ou uma aflição, eu não sei como é que tu chegou aqui nesta tarde, qual é a necessidade, né? Nós oramos pelas pessoas aqui, mas a gente não sabe qual é a necessidade que ele está passando. A gente não sabe qual é a luta que ele está enfrentando. Mas só nós temos que falar pela fé no Senhor Jesus, que o Senhor vai realizar um milagre. Porque você veio no lugar certo, você veio na casa de Deus, você veio buscar a direção certa, você veio falar com a pessoa certa, que é o Senhor Jesus que está aqui nesta tarde. Você veio apresentar a tua queixa, a tua necessidade, o teu problema, e Deus está aqui para realizar, para dar vitória para cada um de nós que entrou aqui nesta tarde, aleluia. Não sei qual é a aflição que está te afligindo nesta tarde, aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. A viúva aqui com 2 filhos, queridos irmãos, ela representa aqui o povo de Deus quando estão em aflição, aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Tanto no Novo Testamento como no Antigo Testamento, a compaixão pelos necessitados e o cuidado por eles são evidência da fé genuína em Deus. Aleluias, glorificado é o nome do Senhor. E da verdadeira piedade. Que lá no livro de Êxodo, capítulo 22, do 22 ao 24, a palavra de Deus vai nos dizer assim: a nenhuma viúva nem órfão afligireis. No 23 diz assim: se de alguma maneira afligirdes e eles clamarem a mim, eu certamente ouvirei o seu clamor. No 24 diz assim: e a minha ira se acenderá e vos matarei a espada, e vossas mulheres ficarão viúvas e os seus filhos ficarão órfãos. Então existia essa lei do Senhor, para que eles, quando a mulher ficasse viúva, ou ficasse, né, perdesse o esposo, ficasse com filho, era para a igreja cuidar dessa viúva, para a igreja cuidar dos órfãos, para a igreja cuidar dos necessitados, atender todas essas necessidades, aleluia. E essa mulher já tinha perdido o seu esposo, que era o que trazia o sustento para dentro da sua casa. Agora os credores batendo na porta dela, querendo levar os seus 2 filhos para serem escravos dos credores, aleluia. Agora tu imagina se colocamos nós na posição desta mãe, na situação que ela estava vivendo, a aflição que ela estava vivendo de deixar dos 2 únicos filhos que restavam para ela, que poderiam ser o sustento da casa dela, ser levado pelos credores para como escravo. Ali eles ficavam trabalhando para aqueles senhores até pagarem toda a dívida. Agora imagina como é que essa mãe ia ficar desse jeito, mas ela toma uma atitude na sua vida. Ela vai até o homem de Deus, aleluia. Ela vai explicar a sua situação para quem? Para o vizinho, para um que não é cristão, para um que não vai ajudar ela em oração, para um que não vai ajudar ela em nada. Não, ela teve uma decisão sábia. Aonde eu vou buscar a solução para a minha aflição, para o meu problema? Eu vou até o profeta Eliseu, eu vou explicar a minha situação
situação para ele, eu vou dizer o que está acontecendo na minha casa, e eu sei que ele, como servo de Deus, ele vai ter uma resposta para a minha causa. Aleluias, glorificado é o nome do Senhor Jesus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então a primeira coisa, o primeiro ponto que eu vejo nesta passagem, queridos irmãos, é a dependência de Deus que essa mulher teve. Aleluia, confiar somente em Deus nessa situação difícil. Ela buscou instrução, não de qualquer pessoa, mas ela foi na pessoa certa. Ela foi no servo de Deus, Eliseu. O segundo ponto que eu vejo aqui, queridos irmãos, que ela disse quando o profeta perguntou para ela: dize-me o que tu tens em casa. E ela: eu não tenho nada em casa, não tenho nada, somente uma botija de azeite. Era o suficiente para Deus realizar o milagre na vida daquela mulher. Aleluia. Muitas vezes nós temos alguma coisa ainda que nós podemos colocar nas mãos do Senhor, para o Senhor realizar o milagre. E muitas vezes a primeira coisa que nós dizemos: eu não tenho nada. Eu estou sem nada, eu não tenho nada. Como é que Deus vai realizar alguma coisa na minha vida? Essa mulher não tinha nada de outras coisas, mas ela tinha algo ali que Deus poderia realizar um milagre através daquele pouco que ela tinha. Aleluias, glorificado é o nome do Senhor. O pouco ele se torna muito quando colocado nas mãos do Senhor. Dalamaço de cantera manai. Eu não sei qual é a situação que tu está vivendo quando chegou aqui, querido irmão, mas Deus está nos dando o escape, está nos dando a saída para essa situação que você, quem sabe, está vivendo, que nem essa mulher estava. O pouco ele se torna muito, era só uma vasilha de azeite, mas ela seguiu com obediência o que o profeta instruiu a ela. Aleluia. O terceiro ponto que eu vejo aqui, queridos irmãos, essa mulher, será que ela se relacionava bem com os vizinhos? Quando, o profeta disse para ela: vai, manda buscar vasilhas vazias, e não poucas, nos teus vizinhos. Será que essa mulher, ela tinha um bom relacionamento com seus vizinhos, para mandar os filhos pedir quantidade que ela precisava de vasilhas? Muitas vezes nós, queridos irmãos, muitas vezes nós não nos relacionamos bem com nossos vizinhos, muitas vezes nós criticamos o nosso vizinho, mas muitas vezes ele vai ser o nosso socorro, ele vai ser um instrumento de Deus. Às vezes a tua família não está por perto, teu esposo não está por perto, às vezes você não tem para quem pedir socorro. Para quem que tu vai pedir? Para um vizinho que está mais perto. Agora, se nós não nos relacionamos bem com o vizinho, como é que nós vamos chegar na cara daquele vizinho, que muitas vezes, ou nós ligamos som bem alto na nossa casa, para pensar que nós vamos converter o coração dele, e nós trazemos ira, trazemos raiva na vida daquela pessoa, que ela não vai querer se converter, porque nós estamos incomodando, quem sabe ela. Aleluia. Com a nossa maneira de querer evangelizar na força, na violência. Não é assim que Deus nos fala, é por amor. Aleluias, glorificado é o nome do Senhor Jesus. Então, se nós não temos um bom relacionamento, como é que eu vou mandar meu filho? Vai lá na vizinha fulana de tal e pede tal e tal coisa. Pede um copo de açúcar, pede um pouquinho de azeite, pega um pouquinho de sal com a vizinha, porque acabou o meu. E se tu não te dá bem, não te relaciona bem com as vizinhas, não tem como, queridas irmãs, não tem como Deus realizar um milagre dessa forma. Aleluia. Mas ela foi, mandou seus filhos ali pedir algo emprestado. Aleluia. Ninguém vence, só os vizinhos são nosso socorro. Ontem eu estava escutando na televisão uma ocasião, um caso que aconteceu, uma vizinha desesperada com uma criança engasgada, aleluia, um bebê, aleluia, e ela não estava com a família, não tinha doutor por perto, e ela gritou no muro da sua casa, gritou desesperada, pedindo socorro, que alguém ajudasse ela a socorrer aquela criança. E passam aquela criança por cima do muro, nem fizeram a volta para o portão, alcançaram aquela criança por cima do muro. O homem pegou aquela criança ali, já foi fazer os primeiros procedimentos e conseguiu desengasgar aquela criança. Foi uma vitória para aquela mulher, para quem que ela pediu socorro? Para os seus vizinhos. Aleluia.
Agora nós vimos, né, esses focos de incêndio que está acontecendo aí. Se acontece algum incêndio na nossa casa, muitas vezes não demora para chegar, né, o bombeiro. Para quem que nós vamos pedir socorro? Não é para os nossos vizinhos? Nos ajuda, tem uma mangueira aí para jogar água na minha casa, para apagar, para ajudar a apagar o incêndio. Nós temos que ter um bom relacionamento com nossos vizinhos, queridos irmãos. Não falar mal dos nossos vizinhos, não criticar os nossos vizinhos, mas ter um bom relacionamento com ele, porque ele pode salvar a nossa casa, pode salvar um filho nosso, pode nos livrar de uma situação difícil, desesperadora que nós estivermos, aleluia. Ali então o profeta diz para ela, no quarto ponto que eu vejo aqui: fecha a porta do teu quarto com teus filhos. Muitas vezes, queridos irmãos, nós contamos para todo mundo o nosso problema, a nossa necessidade, e muitas vezes nós mesmos não dobramos o nosso joelho dentro do nosso quarto, não fechamos a nossa porta com nossos filhos ali para orar, para clamar aquele que pode nos responder, aquele que pode realizar um milagre na nossa vida. Essa mulher, ela obedeceu o profeta, ela entrou para dentro do seu quarto, ela fechou a porta sobre si e os seus filhos. Aqui nos fala também essa passagem, irmão, de fechar brechas espiritualmente, que muitas vezes nós deixamos abertas as brechas na nossa vida espiritual, e muitas vezes o inimigo entra de sapatinho de algodão, como muitos dizem. Ele vai entrando em qualquer brecha que ele achar na nossa casa, na nossa vida espiritual, e ali ele vai aos pouquinhos minando a nossa casa, minando a nossa vida espiritual, até que nós perdemos a nossa força de orar, perdemos a vontade de vir nos cultos, perdemos a vontade de louvar o Senhor. Nós não fazemos mais aquilo que nós fazia, porque nós deixamos brecha na nossa vida espiritual, aleluia. Eu sinto a presença de Deus nesta tarde, que Deus falou comigo nesta palavra, e com certeza Deus está falando ao teu coração, aleluias, glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Muitas vezes nós mesmos deixamos as brechas para o inimigo, aleluia. Mas quando nós temos uma necessidade, um problema difícil de resolver, o que nós temos que fazer? Como manda a palavra do Senhor: entra dentro do teu quarto, fecha a porta, que aquilo que tu está falando com o Senhor em secreto, lá ali no oculto Ele vai te responder. Glorificado é o nome do Senhor Jesus, aleluia. Então, glória seja dada ao Senhor. E essa mulher, ela obedeceu todas as instruções do profeta. A palavra faz a diferença quando nós obedecemos, quando nós vivemos ela. No sexto ponto, vai nos dizer assim a palavra: o nosso milagre é conforme a nossa fé. Ela creu naquilo que o profeta falou para ela. Ela teve uma certeza, ela via aquilo, irmãos, que estava invisível, que não estava realizado ainda, mas ela já via como realizado, ela já via como vitória, como um milagre na vida dela. Aleluias, glorificado é o nome do Senhor. Então o nosso milagre, se nós não ter fé, nós não vamos agradar o Senhor. Ali em Hebreus capítulo 11, versículo 6, nos diz a palavra do Senhor, né, que é impossível nos agradarmos a Deus sem fé. E é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Se você vai à presença de Deus no seu secreto, ali no seu quarto, com a porta fechada, né, o Senhor vai te atender, o Senhor vai responder a tua oração. Aleluias, glorificado seja o Senhor, aleluia. Então, quando estavam cheias todas as vasilhas de azeite, somente quando todas as vasilhas estavam cheias, né, quando aquela mãe pede para o filho: me traz mais uma vasilha, e ele diz: não tem mais, acabou as vasilhas. Somente aí o azeite parou, porque o azeite estava descendo, estava correndo. Aleluia. E nessa tarde eu creio que Deus tem azeite derramando sobre a vida daqueles que estão com a sua vasilha, né, com a boca para cima, vazia, aleluia, vasilhas vazias e com a boca para cima, que Deus está jorrando o seu azeite nessa tarde, como já nós vimos aqui o agir de Deus nesta tarde, aleluias, glorificado seja o nome do Senhor. Então o profeta, o que diz para ela? Quando ela vai, está tudo cheio as vasilhas, já o azeite já parou. Ele vai e vende este azeite, paga todas as tuas dívidas e tu vai viver do resto.
Imagina, irmão, Deus não tem a vitória, a bênção só para aquele momento. Deus tem a vitória para o futuro, para a tua geração, aleluia. Se tu buscar com fé nesta tarde, aleluia, é isso que o Senhor está nos instruindo. O Senhor tem a bênção para aquele momento, mas para te guardar ainda, para te viver ainda muito tempo daquele dinheiro, da venda do azeite, aleluias. Glorificado seja o Senhor Jesus. Lá no Salmo 32, no verso 8, nos diz assim a palavra de Deus: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Eu lendo essa passagem, irmão, me veio a passagem de Abacuque, quando ele estava naquela situação terrível que o Judá estava ali, né, na idolatria, tinha se afastado do Senhor. E ele dizia: Senhor, até quando eu vou clamar e o Senhor não vai me responder, Senhor? Aleluias. Ele já estava indignado com a situação que estava acontecendo, mas eles sabiam que ele era o merecedor daquilo que estava acontecendo. E aí Deus então fala com ele, quando ele vai para a torre de vigia, que é ali o secreto com Deus, aleluia. Eu não sei onde é a tua torre de vigia, eu não sei onde é o teu altar de oração, mas nesta tarde Deus está mandando nós tirar um tempo, um secreto com Deus e buscar a sua presença. Quando Abacuque ele orou então ao Senhor ali, o Senhor se dirigiu a ele, o Senhor deu a palavra para ele e demandou ele escrever em tábuas bem grandes, que todo que passasse correndo conseguisse ler aquilo que Deus mandou ele escrever, né? Que Deus não se agradava do injusto, do soberbo, mas que o justo viveria pela fé. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. E ali nós vimos no livro de Abacuque, no capítulo 2, no verso 1, diz assim: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei para ver o que Deus fala comigo, e que eu responderei quando for arguido. Aleluia. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão. Deus deu uma revelação, uma visão revelada para Abacuque naquela hora ali, para ele escrever. Aleluia, porque essa visão ainda para tempo determinado, e até ao fim falará e não mentirá. Se tardar, espera-o. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Então Deus tem milagre nesta tarde, queridos irmãos. Deus me falava, aleluia, que Ele tem milagre nessa tarde, não importa a situação. Conforme você chegou aqui nessa tarde, essa mulher, ela foi ao servo do Senhor, ela foi ao profeta pedir instrução como ela deveria fazer, e ela seguiu corretamente, ela obedeceu toda a instrução do profeta. Aleluias, glorificado é o nome do Senhor. Então nós temos que viver na dependência do Senhor, nós temos que confiar no Senhor, mesmo nas situações difíceis, queridos irmãos. Aleluia. E não importa o pouco que tu tenha, o pouco, se tu colocar na presença de Deus, lá no teu secreto, o Senhor vai multiplicar. Aleluia. Se a tua fé está pequena, quem sabe, a tua fé está pouca, né? Apresenta ao Senhor: Senhor, a minha fé está pouca, a minha fé está pequena. Mas o Senhor diz na sua palavra: aquele que tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, aleluia, dirá esse monte, muda daqui, e esse monte se mudará de lugar. Então a nossa fé, queridos irmãos, tem que estar fortalecida. Se a tua fé está pouca, peça ao Senhor: aumenta a minha fé. Aleluia. Me faz, querido Deus, eu confiar no teu milagre, mesmo eu não vendo nada, para ver que o Senhor vai realizar algo na minha vida. Mas eu quero, Senhor, eu quero esse milagre. Aleluia, glorificado é o nome do Senhor Jesus. Vamos se colocar parado, queridos irmãos. Esta palavra que Deus colocou no meu coração, assim como Deus, né, multiplicou na vida dessa mulher o seu azeite ali, que era pouco, e que nos diz a palavra que ela pagou todas as suas dívidas e ainda viveu do resto. Eu quero dizer para você nessa tarde, a revelação que Deus me deu através dessa palavra: Deus não tem uma bênção só para agora, queridos, para você. Deus tem bênção para a tua geração. Aleluia. Deus tem bênção para o futuro, não só para hoje.
O que o Senhor te dá hoje, Ele vai te dar hoje, mas vai guardar para o teu futuro, vai servir para o teu futuro, vai alimentar os teus filhos no futuro. Aleluia. Eu não sei o que tu está pedindo para o Senhor, aleluia, se é bênção espiritual, se é bênção financeira, mas eu quero te dizer nessa tarde que aquilo que o Senhor prometeu nessa palavra, o Senhor é fiel para cumprir, e a obra que Ele começou na tua vida, na tua casa, ninguém poderá impedir. Aleluia. Tudo que o Senhor falou, tudo que o Senhor prometeu para a tua casa, para os teus filhos, para a tua família, creia que o Senhor vai realizar. Não importa quem se levante, porque ninguém pode impedir o agir de Deus na tua vida. Se você crê, toma posse nessa tarde da bênção para a tua casa, para os teus filhos, para a tua geração futura, para os teus netos, quem sabe para os teus bisnetos ainda. Se é bênção espiritual, é promessa de Deus, é de geração em geração. Aleluia. Se coloca de pé, vem aqui na frente, a pessoa que necessita nessa tarde de um milagre na tua vida, seja a cura, seja a libertação de um filho teu, porque aqui quando eu li essa palavra, que falava que esse homem, esses credores, chegaram na porta dessa mulher, para levar os seus filhos como escravo. Quantos de nós, os nossos filhos, já estão escravizados e nós não vemos, queridos irmãos, nas drogas? Quantos dos nossos filhos, dos nossos familiares estão escravizados, queridos irmãos, na homossexualidade? Quantos da nossa família, aleluia, que muitas vezes nós esquecemos de orar, ou mães que estão orando, mas não receberam a bênção ainda, aleluia, né? O seu filho já está escravizado na bebida alcoólica, e só quem pode libertar é o Senhor. Eu sei que tem mães que choram, tem mães que clamam aqui, porque o filho está na droga, porque o filho está traficando, porque o filho está se prostituindo, porque a filha está se prostituindo, e te serviam, Senhor, e não estão mais na tua casa. Quantos dos nossos, quem sabe, irmãos, estão escravizados nas mãos de Satanás? Aqueles credores, né, tipificam Satanás escravizando aqueles jovens, 2 filhos daquela mulher. Quantas mães estão sofrendo, derramando lágrimas, à vezes de noite não dorme, perde o sono, porque o filho está no caminho que ela não gostaria que ele tivesse. Aleluia. Está escravizado, o inimigo levou, escravizou. Mas nesta tarde o Espírito Santo de Deus está falando para a igreja, falando para nós, aleluias, da lamassu de cantera manai. Se você entrar no secreto do teu quarto, continua buscando o Senhor, Deus pode libertar o teu filho, irmãos, aleluia. Eu estava com 2 sobrinhos aqui em Uruguaiana presos, há vários anos, queridos irmãos, preso, a mãe sofrendo, só a mãe crente na família, minha irmã, sofrendo, lutando, orando por aqueles filhos, para Deus salvar. Os meus filhos oravam pelos primos, Senhor, salva eles, Pai, salva fulano, salva o ciclano, salva o outro, nós clamando e orando, a família toda clamando, alamassu de cantera manai, presos 2 daqui, no presídio, nós orando, e nós clamando, orando, buscando. Agora Deus tirou um daqui do Uruguaiana, saiu do presídio, saíram os 2, saíram com tornozeleira eletrônica. Era uma tristeza para a mãe, o filho não podia sair depois das 9 de casa, não podia visitar ninguém, só podia trabalhar e voltar para casa. Aleluia. Deus tirou um daqui do Uruguaiana, levou para Santa Catarina. Outro dia, a minha sobrinha, que é casada com meu sobrinho, ela me manda uma foto, me mandou para minha irmã, e diz para minha irmã, mostra para a tia Lúcia, mostra, porque o dia do aniversário dela, o ano passado, irmãos, eu fiz um chá na minha casa, reuni todas as sobrinhas, as cunhadas, meus parentes, tudo, enchi a sala de mulheres assim, no meu aniversário, mas era um ato profético. Aquele aniversário, digo, não é festa, isso aqui não é festa, isso aqui nós vamos fazer um culto de gratidão a Deus pela minha vida e pela vida dos sobrinhos. Eu levei uma menina, uma sobrinha minha, para pregar a palavra, para deixar uma palavra, convidei o meu cunhado para louvar. Então não era aniversário, não era festa, era um culto, aleluia. Ali Deus usou aquela minha sobrinha que pegou a palavra, aleluias. Essa menina estava grávida, estava com uns 4 meses mais ou menos de gravidez, e Deus usou poderosamente essa minha sobrinha para falar com ela. Essa menina chorava que se desmanchava,
Ela disse exatamente o que Deus mandava ela dizer para elas, o propósito que Deus tinha na vida delas. Eles foram os dois para Santa Catarina, levaram as duas crianças. Agora ela me manda foto, irmãos. Foram na igreja, já se batizaram nas águas, os dois. Já estão encaminhando o casamento, porque eles não eram casados legalmente. Eles estão legalizando o casamento. Então vale a pena, queridos irmãos, vale a pena orar, buscar o Senhor. Porque Deus nem que tem que arrancar de Uruguaiana, levar para outro estado, para outro lugar, fazer ele cumprir aquilo que ele prometeu para a mãe e para nós da família que estava orando e clamando por eles. O outro já está indo na igreja, aqui em Uruguaiana, já está indo com a esposa. A minha sobrinha está indo na igreja, já está participando de células, ele e ela, já, irmãos. Os 3 filhos da minha irmã, que era uma decepção, que era uma vergonha, hoje ela glorifica a Deus. Agora nós perdemos o pai desses guri. Meu cunhado faleceu sábado passado, nós enterramos ele, aleluia. O filho veio de Santa Catarina, queria pegar o pai vivo ainda, não deu tempo. Ele chegou, fazia 10 minutos que o pai tinha falecido, tinha partido. Foi um fim de semana horrível para nós, queridos irmãos. Um fim de semana de tristeza nesse sentido, de perder os nossos entes queridos. Nós estávamos saindo com o caixão do meu cunhado, daqui um pouco nós olhamos do grupo, a minha tia tinha falecido. Enterramos um no sábado e outro no domingo, outro velório. Mas eu glorifico a Deus, porque em meio a essas lutas, essas tempestades, esses problemas, a salvação, que é o mais importante da vida dos meus sobrinhos, nós nos alegrávamos depois do enterro. Nós fomos para a casa da minha irmã, enchemos a casa dela de gente ali, nós felizes porque Deus tinha realizado a obra. Nós não estava triste, chorando porque ele tinha partido, porque era hora de Deus levar ele, mas pela salvação da família, pela salvação dos filhos, nós todos da família cristã se reunimos ali, apresentamos a guriazinha dele, que não era apresentada ainda ao Senhor, está com 8 meses, foi feita a apresentação daquela criança naquela noite, naquele momento. Então, irmã, não desista de orar, não desista de buscar pela tua família, pelo teu filho, seja qual for a necessidade, seja qual for o problema. Insista, vá para o teu secreto, clame ao Senhor. Nós clamava por esses guri e Jesus libertou da prisão. A irmã Maria salvou eles para a honra e glória do Senhor, e ela mandou a foto e disse para a tia Lúcia mostrar para aquela sobrinha dela. Ela não sabia nem o nome da minha sobrinha, que tinha deixado a palavra aquele dia. Mostra para ela, porque foi um canal usado por Deus para falar comigo. Então eu glorifico a Deus. Irmã, eu chorava sentada no meu sofá quando eu vi a foto dele se batizando nas águas. A maior alegria para mim, aleluia, é a salvação de um sobrinho, é a salvação de um familiar meu, aleluia. É a maior alegria. Passei para o meu filho lá no Uruguai, ele clamava pelos primos para Deus salvar, ele chorava desesperado assim, chorando de alegria, agradecendo a Deus, porque ele clamava e Deus ouviu as nossas orações. Os sobrinhos estão tudo encaminhado no reino do Senhor, aleluia. Vamos orar então, irmãs. Se você tem uma enfermidade, levanta a tua mão. Se o milagre que tu quer é na tua saúde, levanta a tua mão. Se o milagre é na tua casa, num familiar teu, venha com fé. O justo viverá pela fé, embora tu não veja ainda o milagre, mas olha já com os olhos da fé, já esse milagre realizado na tua vida, para o nome e a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Deus está aqui nesta tarde, assim como ele realizou o milagre na viúva ali de Eliseu, ele pode realizar na tua vida também nessa tarde. Em nome de Jesus, pedir para as irmãs irem impondo as mãos, nós vamos estar orando. Nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, mediante essa palavra, Jesus, que o Senhor colocou no nosso coração para ministrar nessa tarde, esse milagre que o Senhor realizou na vida daquela viúva, Senhor, multiplicando o pouquinho que ela tinha. Nessa tarde eu não sei qual é o pouquinho, meu Deus, que os teus servos têm para apresentar ao Senhor aqui. Não importa, Senhor, a quantidade que eles têm, Jesus, mas que o Senhor venha multiplicar, que o Senhor venha fazer um milagre em nome de Jesus na casa de cada irmã, de cada irmão, cada visitante que está aqui, de cada Senhor que necessita de um milagre, de uma bênção lá no seu lar, na sua família.
seja bênção financeira, Pai querido, aumenta lá no celeiro esse mantimento, Senhor, essa causa na justiça que está, Senhor, trancado, aposentadoria trancada, dinheiro em causa trabalhista trancado. E Senhor da glória, nós te pedimos nessa tarde, vai de encontro, Senhor, esses advogados que estão tratando dessas causas, realiza o milagre, que eles possam testificar aqui neste culto da tarde da bênção, Senhor, que o Senhor é Deus, que todo poder está em Ti, que para Ti não existe nada impossível, Senhor. Se eles crerem, eles vão ver a Tua glória realizada no lar de cada irmão, de cada irmã. No nome de Jesus, abençoa, cura aqueles que estão com enfermidades, Pai, em nome de Jesus. Consola os tristes de coração, aqueles que estão enlutados, que perderam seus entes queridos, Senhor, nesse final de semana, no mês passado. O Senhor sabe a tristeza que está no coração de cada um, Pai querido, que o Teu bálsamo da alegria, Senhor, venha sobre cada irmão, Pai querido, essa família que perdeu a sua filha, a pastora ali, a pastora Carla. Abençoa a família, consola e conforta nesta tarde, meu Deus, aqueles que choram, Senhor, que perderam seus entes queridos, as minhas primas que perderam a sua mãe, Pai, a meus cunhados, Senhor, a minhas cunhadas, meus sobrinhos que perderam seu pai, consola e conforta o coração deles, em nome de Jesus. Faz milagre nesta casa, nessa irmã que está ali no seu quarto, orando nas madrugadas, com a porta fechada, Senhor. Sei que o Senhor está vendo as suas lágrimas, está ouvindo os seus clamores, o seu pedido por essa situação que para ela é impossível, Senhor, mas eu creio que o Senhor está providenciando um grande milagre na vida de cada um nesta tarde, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Já comece a ver o teu milagre pela fé. Começa a ver agora já realizado aquilo que tu pediu ao Senhor nesta tarde, em nome de Jesus. Amém, queridos?